Boa tarde a todos. Convido o deputado Léo Loureiro para assumir a primeira secretaria e proceder com a chamada dos senhores deputados. 10 deputados presentes, senhor presidente. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Passo a palavra ao segundo secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 41ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura. Presidência do excelentíssimo senhor deputado Marcelo Vitor, presidente. Aos 31 dias do mês de maio do ano de 2023, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 16 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Cabo Bebeto, ocupando a primeira secretaria, Ricardo Nezinho, ocupando a segunda secretaria, Bruno Toledo, Gilvan Barros Filho, Francisco Tenório, Marcos Barbosa, Alexandre Aires, André Silva, Breno Albuquerque, Cibele Moura, delegado Leonan, Dr. Vanderlei, Gabi Gonçalves, Inácio Loyola, Lelo Maia, Léo Loureiro, Remi Calheiros, Ronaldo Medeiros, Rose Davino e Silvio Camelo. A número regimental. O senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias. Ofício número 80/23 da Procuradoria-Geral de Justiça, encaminhando o relatório de gestão fiscal. Primeiro quadrimestre de 2023. Encaminhada à terceira comissão. Projeto de lei número 360/2023 do deputado Antônio Albuquerque, que reconhece como patrimônio cultural e imaterial do estado de Alagoas o Quilombo de Limoeiro de Anadia. Encaminhada à segunda comissão. Projeto de lei número 361/2023 do deputado Remi Calheiros, concede título de cidadão honorário do estado de Alagoas ao senhor Luiz Pereira da Silva, encaminhada à segunda comissão. Projeto de lei número 362/23 do Tribunal de Contas, que altera dispositivos da Lei Estadual número 8.661, de 26 de abril de 2022, e da outras providências. É encaminhada à segunda, terceira e sétima comissões. Projeto de lei número 363/2023, da deputada Cibele Moura, que institui o Programa de Melhoria na Qualidade da Merenda Escolar no Estado de Alagoas. É encaminhada à segunda, quarta e sétima comissões. Projeto de resolução número 16/2023, da deputada Rose Davino, que concede comenda Dr. Ibigato Falcão ao médico Dr. Alain Teixeira Barbosa. É encaminhada à segunda comissão. Projeto de resolução número 17/23 do deputado Alexandre Aires, que institui a comenda Omar Coelho de Melo aos advogados alagoanos. É encaminhada à segunda comissão. Discutido e aprovado o requerimento número 201/23 do deputado Marcelo Vitor, solicitando afastamento do território nacional por um período de 10 dias, a partir do dia 5 a 15 de junho do corrente ano. Discutido e aprovado o requerimento número 212/23 da deputada Cibele Moura, solicita moção de pesar em virtude do falecimento de Suzana Bandeira Soares Palmeira. Discutido e aprovado o requerimento 214/23 da deputada Cibele Moura, solicita moção de pesar em razão do falecimento do senhor Walter Pitombo Laranjeiras, conhecido como Toroca. São lidos, discutidos e aprovados os pareceres número 25, 40, 118/23 da segunda comissão e número 264, 265 e 266/23 da nona comissão. Esgotada a matéria do expediente, na hora do expediente, com a palavra a deputada Rose Davino. A oradora registra consternada o falecimento do senhor Walter Pitombo Laranjeiras, Toroca, nome histórico do vôlei brasileiro, sendo assim pela contribuição inestimável dedicada ao esporte de Alagoas. Apresenta para aprovação de seus pares
o projeto de resolução que cria Comenda do Mérito Esportivo Walter Pitombo Laranjeiras, Toroca. Em a parte, o deputado Marcos Barbosa contribui com o pronunciamento da oradora. Não há mais oradores na hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum, há número legal para deliberar. Votação do veto total ao projeto de lei número 654/2021. Colocando o veto total em votação, o líder do bloco da maioria, deputado Bruno Toledo, apresenta a votação na forma do parecer do relator, pela rejeição do veto. São encontrados 17 votos sim e nenhum voto não. Fica rejeitado o veto total ao projeto de lei número 654/21. Votação em primeiro turno dos projetos de lei número 157, 257, 305, 309, 316/23 e 1063/22 e 579/21. Aprovados. Discussão em segundo turno dos projetos de lei número 195, 234, 236/23 e 868 e 1040/22. Discussão em primeiro turno dos projetos de lei número 130 e 156, 190, 245, 252, 268/23. Apresentado o requerimento do deputado Bruno Toledo, líder do bloco da maioria, para encerramento da discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 268/23. Aprovado. Emenda modificativa número 1 e subemenda à emenda modificativa número 2. Aprovadas. Na sequência, discussão em primeiro turno dos projetos de lei número 898 e 1074/22. Encerrada a ordem do dia, não há oradores e explicações pessoais, o senhor presidente convoca os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, à hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, lava presente que assino, Beatriz Lousano Souto Maior Vidal, redatora de atas, e eu, Denis Pereira Madeiro, digitei e assino, e eu, deputado Ricardo Nezinho, servindo a segunda secretaria, a subscrevo. Uma ata lida, senhor presidente. Em discussão a ata, não havendo contestação nem impugnação, considero aprovada. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura das matérias do expediente. Leitura do parecer 282 de 2023 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2239, de relator deputado Inácio Loyola. Trata-se do projeto de lei ordinária 1073 de 2022, de iniciativa do senhor deputado Cabo Bebeto. Considera de utilidade pública o Instituto Rodrigo Luiz. Conclui o parecer pela aprovação. Parecer 280 de 2023, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deputado Inácio Loyola, considera de título de utilidade pública o Centro Esportivo Olho d'Aguense, CEL. Parecer é pela aprovação. Parecer 288 de 2023, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, do processo 1183, deputado relator Inácio Loyola. Encontra-se na comissão, concede a comenda Lê do Ivo a Bernadette Rosália Teixeira, Dona Morena, inexistindo óbice pela aprovação do projeto. Parecer 298 de 2023, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo 1047 de 2023, relatora deputada Fátima Canuto. Trata-se da utilidade pública estadual da Associação dos Trabalhadores Rurais da região sul e agreste do estado de Alagoas. Parecer pela aprovação. Parecer 276 de 2023, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo 1063, relator deputado Inácio Loyola.
considera utilidade pública estadual, associação comunitária dos moradores do povoado de Lagoa d'Água. Parecer pela aprovação. Parecer 302 de 2023, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, do processo 937. Autor, deputado Fernando Pereira, relator Ricardo Nezinho. Considera de utilidade pública a Associação União Esportiva Canoense, AUSC. Parecer pela aprovação. Projeto de Lei Ordinário 368 de 2023, autor Poder Judiciário, cria 7 cargos de provimento em comissão e transforma um cargo de assessor de cerimonial, um cargo de diretor adjunto especial nível 2, para serem acrescidos ao quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Alagoas e adota outras providências. Projeto de Lei Ordinário 364 de 2023, deputado autor André Silva, dispõe sobre a denominação do trecho que liga a BR-101 ao povoado Barro Vermelho, localizado no município de Junqueiro. Projeto de Lei 365 de 2023, autor, deputado Alexandre Ares, institui a política pública de prevenção e tratamento do pé diabético no âmbito do Estado de Alagoas. Parabéns, deputado Alexandre. Projeto de Lei 366 de 2023, deputado Ronaldo Medeiros, dispõe sobre o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, SUSAF-AL, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 367 de 2023, autor deputado Ronaldo Medeiros, inclui no calendário oficial de eventos no Estado de Alagoas a Semana da Feira da Reforma Agrária. Projeto de Lei Ordinária 369 de 2023, autor, deputado André Silva, dispõe sobre a denominação do trecho que liga a L220 ao povoado Palmeirinha, localizado no município de Junqueiro. Projeto de Lei 18 de 2023, da deputada Rose Davino. Projeto de resolução, desculpe. Institui a comenda de mérito esportivo Walter Pitombo Laranjeiras, do Toroca. Veto total número 2 de 2023, o autor, Poder Executivo Estadual, mensagem número 16 de 2023, referente ao veto total, o projeto de lei 250 de 2023, que cria o programa Censo Estadual de Pessoas em Situação de Rua e da outras providências, pelas razões adiante. Veto parcial número 4 de 2023, do Poder Executivo Estadual, na mensagem de lei número 17 de 2023, referente ao veto parcial do projeto de 192 de 2023, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista, TEA, e da outras providências. Indicação 337 de 2023, do deputado Alexandre Ares. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas para que adote as medidas necessárias para a instalação de uma unidade denominada Central Já, na região de Massagueira, no município de Marechal Deodoro. Indicação 338 de 2023, do deputado Alexandre Ares. Apelo ao senhor governador do Estado de Alagoas a adoção de medidas necessárias para a reforma da Igreja da Matriz de Santa Luzia do Norte, localizado no município de Santa Luzia do Norte. Indicação número 339 de 2023, deputado Cabo Bebeto. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas e ao secretário de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano para que determinem o imediato recapeamento asfáltico do trecho da L220 entre o município de Barra de São Miguel e São Miguel dos Campos e sua devida sinalização. Indicação 340 de 2023, autor delegado Leonan. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas e ao secretário de Segurança Pública e ao secretário de Saúde do Estado para que empreenda esforços no sentido de fornecer atendimento psicológico aos familiares dos reeducandos do Presídio de Segurança Máxima no município de Maceió. Indicação 341 de 2023, deputado delegado Leonan. Apelo ao senhor governador
Excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas e ao secretário de Educação e ao secretário de Estado de Saúde para que atuem nutricionistas na terceira regional de Alagoas, GERE, exercendo suas atribuições no sistema de rodízio dentro das escolas públicas e de sua competência. Indicação 342 de 2023, deputado delegado Leonan, apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas e o seu secretário de Educação e o seu secretário de Saúde estadual para que atuem psicólogos na terceira GERE, exercendo suas atribuições no sistema de rodízio dentro das escolas públicas e suas competências. Requerimento 215 de 2023, autor deputado Inácio Loyola, requer de forma regimental justificar a ausência na sessão do dia 1º de junho de 2023. Requerimento 216 de 2023, deputado Cabo Bebeto, requer à mesa de forma regimental a retirada da tramitação do projeto 274/2023 de sua autoria. Indicação 321 de 2023, da deputada Rose Davino, apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, Paulo Dantas, providente no sentido de conduzir a tratativa perante a Anatel, objetivando a instalação de torre de telefonia móvel no distrito de Branca de Atalaia, Alagoas. Indicação 322 de 2023, da deputada Rose Davino, apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, com cópia ao secretário Mozar Amaral do CETRAND, que envie esforços para realizar obras de pavimentação de estrada ligando a BR-101 à L-210, passando pela cooperativa agrícola do Vale do Satuba, Cooper Vale, no município de Atalaia, com 12 quilômetros de extensão. Indicação 323 de 2023, deputado Antônio Albuquerque, apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas e o senhor secretário estadual da Educação para que o município de Belo Monte seja contemplado com o nome no ônibus escolar. É o que tem, senhor presidente. Parecer 302 de 2023, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator deputado Ricardo Nezinho. Relata o projeto de lei do deputado Fernando Pereira, número 284 de 2023, que é autor... que considera de utilidade pública a Associação União Esportiva Canoense. Parecer pela aprovação da matéria. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 276 de 2023, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator, deputado Inácio Loyola. Relata o projeto de lei 301 de 2023, iniciativa do deputado Ricardo Nezinho, que considera de utilidade pública estadual a Associação Comunitária dos Moradores do Povoado Lagoa d'Água. Parecer pela aprovação da matéria. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 298 de 2023, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relatora, deputada Fátima Canuto, relata o projeto de lei de iniciativa do deputado Mesaque Padilha, que tramita nesta casa com o número 295 de 2023, considera de utilidade pública estadual a Associação dos Trabalhadores Rurais da região Sul e Agreste do Estado de Alagoas. O parecer é pela aprovação. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 288 de 2023, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator, deputado Inácio Loyola. Relata o projeto de resolução 11 de 2023, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto, concede a comenda Lei do Ivo a Bernadette Rosália Teixeira, Dona Morena. Parecer é pela aprovação do projeto. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Parecer 280 de 2023 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator, deputado Inácio Loyola. Relato o projeto de lei 1086 de 2022, iniciativa do deputado Marcos Barbosa. Considera de utilidade pública o Centro Esportivo Olho da Guense. Parecer pela aprovação da matéria. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 282 de 2023 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator, deputado Inácio Loyola. Trata-se do projeto de lei ordinária 1073 de 2022, iniciativa do senhor deputado Cabo Bebeto, considera de utilidade pública o Instituto Rodrigo Luz. Parecer pela aprovação da matéria. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Não há oradores inscritos no expediente, portanto, encerra o expediente. Passamos à ordem do dia. Passo a palavra ao primeiro secretário para a verificação de quórum. 18 deputados presentes, senhor presidente. Requerimento em mesa. Deputado Marcos Barbosa e outros. Requer, nos termos do artigo 165 do Regimento Interno, não havendo oradores, referente ao projeto de lei 342 de 2023, constante na ordem do dia de hoje, o encerramento da primeira discussão e passando à primeira votação. Em discussão, o requerimento. Encerra a discussão, coloca em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Cabo Bebeto quer saber a emenda da matéria? É o 21º item da nossa pauta. É uma suplementação, quero suplementar ao IPASEAL Saúde. Ok? Fica, então, aprovado para a votação da matéria. Então, votação em segundo turno, projeto de lei 195 de 2023, de autoria do senhor deputado Silvio Camelo, dispõe sobre a concessão do título de utilidade pública da Associação Espírita José Eusébio. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 234 de 2023, de autoria do senhor deputado Léo Loureiro. Considera de utilidade pública a Fundação Papa João 23. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 236 de 2023, de autoria da senhora deputada Cibele Moura. Institui o Observatório Estadual do Feminicídio no âmbito do Estado de Alagoas. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 868 de 2022, de autoria do senhor ex-deputado Tarcísio Sampaio Freire. Dispõe sobre a assistência psicológica às mulheres mastectomizadas no Estado de Alagoas e determina outras providências. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 1040 de 2022, de autoria da senhora deputada Cibele Moura. Denomina como Hospital Deputado Antônio Holanda Costa o Hospital do Idoso de Alagoas a ser inaugurado pelo Governo do Estado. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação em primeiro turno, projeto de lei 130 de 2023, de autoria do senhor deputado delegado Leonan. Dispõe sobre a inserção de orientações sobre canais de denúncias de maus tratos aos animais nas embalagens de produtos PETs e da outras providências. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 156 de 2023, mensagem 3 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Altera a Lei Estadual 6.771, de 16 de novembro de 2006, que dispõe sobre o processo administrativo tributário e da outras providências. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 190 de 2023, de autoria do senhor deputado Mesaque Padilha. Dispõe sobre acesso para prestação de assistência religiosa e espiritual por meio de capelania nos estabelecimentos que mencionem e da outras providências. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 245 de 2023, de autoria do senhor deputado Alexandre Aires. Concede o título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao doutor Hélio Pinheiro Pinto, pelos relevantes serviços prestados à sociedade alagoana. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 252 de 2023, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto. Dispõe sobre a instituição do dia D
de conscientização e prevenção ao câncer do colo do útero, das ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, e estímulo à imunização contra o vírus HPV em adolescentes no estado de Alagoas. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei 898, de 2022, de autoria do senhor deputado Cabo Bebeto, determina que durabilidade do laudo médico pericial que ateste a deficiência física, mental, intelectual e sensorial de caráter irreversível ou incurável de qualquer natureza terá validade por tempo indeterminado. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei 1074, de 2022, de autoria da senhora deputada Cibele Moura, considera patrimônio cultural e material no estado de Alagoas a festa de Santo Amaro, realizada anualmente no município de Paripueira. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão em segundo turno. Projeto de Lei 153, de 2023, de autoria do senhor deputado delegado Leonan, institui o Dia Estadual dos Taxistas do estado de Alagoas e irá outras providências. Em discussão, na hora 12, encerra a discussão. Projeto de Lei 257, de 2023, de autoria do senhor deputado Lelo Maia, considera de utilidade pública a Sociedade Musical Filarmônica Santa Cecília. Em discussão, na hora 12, encerra a discussão. Redação do vencido ao projeto de lei 268, de 2023, mensagem 9 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Altera a Lei Estadual 6.514, de 23 de setembro de 2004, que dispõe sobre os critérios e condições que asseguram os oficiais e praças de ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas acesso à hierarquia militar e da outras providências. Em discussão, na hora dos inscritos, encerro a discussão. Projeto de Lei 305, de 2023, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola, considera de utilidade pública a ONG Patacuri Cultural, Formação e Comunicação Afro-Ameríndio. Em discussão, encerra a discussão. Projeto de Lei 309, de 2023, de autoria da senhora deputada Gabi Gonçalves, reconhece como patrimônio histórico, cultural e bem imaterial do estado de Alagoas a festa de Nossa Senhora Imaculada Conceição, realizada anualmente em Rio Largo. Em discussão, não há oradores, encerra a discussão. Projeto de Lei 316, de 2023, de autoria do senhor deputado Fernando Soares Pereira, denomina de professora Graciane Alencar Monteiro a nova creche cria do município de Campo Alegre. Em discussão, não há oradores, inscritos, encerra a discussão. Projeto de Lei 1063, de 2022, de autoria do senhor deputado Gilvan Barros Filho, considera de utilidade pública estadual a FAPEC, Fundação Alagoana de Pesquisa, Educação e Cultura e da outras providências. Em discussão, na hora oradores, encerra a discussão. Projeto de Lei 579, de 2021, de autoria do senhor ex-deputado Davi Davino Filho, acrescenta o artigo 3º da Lei 5.900 de 1996, o inciso 20, para a não incidência do ICMS das operações resultantes da aquisição pelas prefeituras municipais do estado de Alagoas, da compra de ambulâncias, equipamentos médicos hospitalar, ônibus escolar, máquinas agrícolas, máquinas e veículos de terraplanagem, veículos e máquinas essenciais para o saneamento e abastecimento de água, caminhões basculantes, máquinas e veículos utilizados na limpeza urbana. Em discussão, na oradores, encerro a discussão. Alvo do requerimento aprovado pelo plenário, então, passamos então à primeira votação do projeto de lei 345 de 2023, mensagem 15 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir orçamento vigente, crédito especial em favor do Instituto de Assistência à Saúde dos servidores do Estado de Alagoas e Paseal Saúde, no valor que menciona e dá outras providências. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado contra o voto do deputado Cabo Bebeto. Encerramos. Há um requerimento ainda em mesa, deputado Marcos Barbosa e outro, requer nos termos do artigo 89 do Regimento Interno a convocação de sessão extraordinária, convocando os senhores deputados para se reunir no dia 1º do corrente mês, após a sessão ordinária do dia de hoje, para a segunda discussão do projeto de lei 345 de 2023, o mesmo alvo do primeiro requerimento,
E não havendo oradores para discussão, na forma do artigo 193, e a matéria, a votação em segundo turno, pois está pronta para ser incluída na ordem do dia desta sessão. Em discussão, o requerimento do deputado Marcos Barbosa e outros. Encerra a discussão, coloca em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Portanto, teremos sessão extraordinária após o término desta. Não há. Encerra a ordem do dia e passo a explicações pessoais. Não há oradores, portanto, encerro a presente sessão e convoco os senhores deputados para a primeira sessão extraordinária. Deputado Léo Loureiro, para a chamada dos senhores deputados. 19 deputados presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a primeira sessão extraordinária. Passo a palavra ao segundo secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Não há ata, senhor presidente. Não havendo ata, passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura das matérias de expediente. Não há expediente, senhor presidente. Com a palavra, o primeiro secretário para a verificação de quórum. 19 deputados presentes, senhor presidente. Havendo número legal, passamos então à votação em segundo turno do projeto de lei 345 de 2023, mensagem 15 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir orçamento vigente, crédito especial em favor do Instituto de Assistência à Saúde do Servidor do Estado de Alagoas e Pazeal Saúde, no valor que menciona e dá outras providências. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado contra o voto do deputado Cabo Bebeto e do deputado delegado Leonan. É isso? Portanto, encerramos a nossa ordem do dia. Passamos a explicações pessoais. Deputado Silvio Camelo, está escrito. Deputado Silvio, a deputada Fátima pediu primeiro que Vossa Excelência. Deputada Fátima. Boa tarde a todos e a todas, presidente Bruno Toledo, colegas deputados e deputadas. Não poderia hoje deixar aqui de agradecer ao governador Paulo Dantas por ter sancionado essa semana 4 projetos de lei, que hoje são leis de nossa autoria, e na oportunidade agradecer também a todos os colegas deputados e deputadas que foram fundamentais também na aprovação desses projetos de lei. A lei de número 8.848, que institui o mês de março como mês de conscientização e prevenção do câncer coloretal, denominado Março Azul. A lei de número 8.855, que institui a Semana Estadual de Luta da População em Situação de Rua no Estado de Alagoas. E a Lei 8.864, que considera de utilidade pública a Cooperativa de Médicos da Santa Casa de Maceió. E a Lei de número 8.857, que considera patrimônio cultural imaterial do Estado de Alagoas, o boi do canário do município, do querido município do Pilar. Então, muito obrigada a todos. E é assim que a gente vai levando o nosso segundo mandato, aprovando leis que impactam de uma forma positiva a vida dos alagoanos e das alagoanas. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Fátima. Parabéns. Sempre uma deputada extremamente atuante. Deputado Silvio Camelo. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, servidores desta casa, eu queria usar a tribuna no dia de hoje para comemorar o Dia da Imprensa no Brasil, que é comemorado no dia 1º de junho. E eu vou ler aqui um artigo do Fórum que trata um pouco a respeito da história do Dia da Imprensa. No Brasil, o dia 1º de junho é a data em que se comemora o Dia da Imprensa Brasileira. Ele foi escolhido em homenagem ao primeiro jornal que surgiu no país, o Correio Brasiliense, no ano de 1808, ao ser fundado por Hipólito José da Costa. Neste dia, circulou o primeiro número do jornal, que era redigido pelo mesmo que o fundou.
Por causa da censura na época, o jornal era produzido, editado e vendido em Londres, na Inglaterra, tendo circulação regular mensal até dezembro de 1822, em um total de 175 números compostos de 96 a 150 páginas. O Correio Brasiliense fazia oposição à coroa e tinha circulação e leitura proibidas no Brasil e em Portugal, mas estudos sustentam que a publicação chegava e era lida no Brasil. Até então, o Dia da Imprensa era comemorado no dia 10 de setembro, até o ano de 1999, uma vez que neste mesmo dia, no ano de 1808, aconteceu a primeira circulação do jornal Gazeta do Rio de Janeiro. Hoje a imprensa sindical, trabalhadora, independente e profissional representa um dos pilares da democracia. E a imprensa, por meio de inovações tecnológicas ao longo do tempo, levou notícias e informações de forma cada vez mais precisa e rápida, indo desde meios de comunicação como jornais, revistas, rádios, televisão, até chegar no ambiente das redes sociais. Apesar da data comemorativa, é também um dia de luta em prol dos direitos dos jornalistas e do reconhecimento do seu trabalho, tendo em vista o que o jornalismo enfrentou e ainda enfrenta no Brasil, como a violência moral, verbal e física durante o período da ditadura militar e o aumento das agressões. Gostaria de citar aqui a jornalista Délis Ortiz, que foi covardemente, houve uma agressão covardemente contra a jornalista, e isso demonstra que os nossos jornalistas sofrem no dia a dia. Além disso, infelizmente, muitos países ao redor do mundo ainda violam o direito à liberdade da imprensa no Brasil. Direito à liberdade de imprensa. No Brasil, a questão de obrigatoriedade do diploma para exercer a profissão, que caso fosse aprovada e regulamentada em todo o país, contribuiria muito para a valorização do jornalista enquanto profissional, em um cenário de disseminação constante de falsas notícias e fake news nas plataformas digitais. Então, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, fica aqui esse registro e essa homenagem ao Dia da Imprensa. Sou jornalista por formação e parabenizo todos os meus colegas do dia a dia e da labuta. Muito obrigado. Obrigado, deputado Silvio, excelente registro. Parabenizo também a todos os jornalistas, em nome de Vossa Excelência, que é jornalista de formação. Deputada Cibele Moura. Senhor presidente, colegas deputados, eu também quero me unir ao deputado Silvio Camelo, que fez uma excelente explanação sobre a importância do Dia da Imprensa, e dizer, deputado Bruno, que o Brasil vive, não de hoje, mas de vários anos, tempos nebulosos, quando o assunto é liberdade de imprensa, quando o assunto é liberdade de comunicar e liberdade de dizer ou defender aquilo que acredita. Então, eu queria fazer os meus mais sinceros agradecimentos a todos os jornalistas, a todos que trabalham com comunicação, por terem a coragem de sair às ruas para defender a verdade, por terem a coragem, Igor, de saírem às ruas para defender o que o brasileiro e o que o alagoano precisa saber. Então, nesse momento, queria dar os parabéns. E também, deputado Bruno, queria agradecer a todos os colegas deputados e comemorar a aprovação de 2 projetos de lei de minha autoria, mas principalmente do projeto de lei que denomina o Hospital do Idoso, que está em construção pelo governo do Estado, como o Hospital Deputado Antônio Holanda. O deputado Antônio foi um grande político, um grande vereador, um grande deputado, mas mais do que isso, foi um grande homem, pai de uma família muito importante para a política de Alagoas e um médico que cuidou muito de vários alagoanos e que merece esse reconhecimento. Fico feliz de ter conseguido propor essa ideia, mas fico mais feliz ainda dela ter sido aceita por unanimidade nessa casa, que sempre reconhece os grandes homens alagoanos. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Cibele, parabéns. Deputado Cabo Bebeto. Senhor presidente, boa tarde a todos. Pegando um gancho aqui da fala do deputado Silvio Camelo, deputada Cibele, eu quero parabenizar a todos que fazem a imprensa livre, de forma profissional e ética,
O deputado Silvio pontuou o regime militar, né? Falou de um caso de agressão que a jornalista Délis Ortiz sofreu, agora só pontuando que foi no regime comunista, onde a gente está vivendo agora. Mas saiu ontem, senhor presidente, uma matéria que o governo do Estado alega que não vai poder conceder a reposição inflacionária dos funcionários públicos por conta de uma lei do Bolsonaro, né? É interessante que o governador anunciou, fez um vídeo dizendo que ia marcar uma reunião para anunciar essa reposição, esse índice que seria aplicado. A reunião aconteceu durante 3 horas e o anúncio foi de 0%. A gente teve hoje aqui uma sessão sobre orçamento aqui do Estado e a gente viu, em alguns momentos, uma dificuldade do Estado apresentar quanto recebeu, quanto vai gastar. Uma previsão exata foi meio complicado. Natural, porque a economia nem sempre ela é exata, somente quando se trata de previsão. Mas é estranha quando o governo vem culpar outro por algo que está acontecendo. Os hospitais não estão recebendo verbas do Estado, deve ser por culpa do Bolsonaro. Os vigilantes dos hospitais foram demitidos, deve ser culpa do Bolsonaro. O hospital lá de Palmeira teve as obras suspensas, deve ser culpa do Bolsonaro. Ver até quando a desculpa vai ser a culpa do Bolsonaro. Eu sei que o que o alagoano sente é que a culpa é de quem escolheu, seja Bolsonaro, seja Lula, seja Paulo, seja Cabebeto. O eleitor hoje está pagando pela escolha que fez. Quem achar que está tudo bom, deve ter escolhido certo. Quem está reclamando, deve ter feito a escolha errada. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Cabo Bebeto. Próximo inscrito, deputado Ronaldo Medeiros. Senhor presidente, só para comunicar que hoje houve uma grande reunião no Palácio com várias representações de servidores públicos, militares e servidores públicos civis. Uma reunião conjunta, não é? O governo colocou proposta, sim, já para discussão do reajuste. E é bom frisar que esse reajuste também tem, vários estados do Brasil ainda padecem de uma lei que foi o governo, eu não quero citar o nome, porque eu me assusto toda vez, do presidente passado, que mexeu nos impostos dos estados. O Paraná com dificuldade, São Paulo, vários estados do Brasil, não é? O governo mexeu propositalmente para prejudicar principalmente os estados do Nordeste, que dependem muito do ICMS. Quando o governo mexeu no ICMS da gasolina continuou aumentando, não teve nenhum benefício para a sociedade, mas prejudica a saúde, prejudica a educação dos estados, prejudica a arrecadação dos municípios. Isso é muito ruim quando isso acontece. Então, nós temos que ter em mente que quem pode legislar sobre os impostos do Estado, quem tem consciência do que se é pago, quem tem consciência dos custos são os estados. Mas a União, no governo Bolsonaro, ele mexeu nesses impostos. Isso causou um prejuízo muito grande na arrecadação e na continuidade de vários serviços. Claro, se diminui a arrecadação, a saúde é prejudicada, a educação é prejudicada, e hoje o governador, de forma democrática, olhando no olho dos servidores públicos ali representados, dialogou e iniciou uma grande negociação que vai, com certeza, atender, se não ao todo, mas atender em parte o que os servidores públicos aqui do Estado reivindicam, E essa casa, ano passado, presenciou mais de 20 planos de carreiras, reajuste para as categorias, e tudo isso foi feito aqui com a relatoria, aqui com a liderança do
do atual governador quando eu estava aqui nessa casa. Era isso, senhor presidente, que eu gostaria de falar. Deputado Ronaldo, o deputado Cabo Bebeto pede uma parte de Vossa Não, pode Excelência. ser, para completar aqui, senhor presidente, sem problema. O deputado Ronaldo teve medo de falar o nome do presidente Bolsonaro, né? Do Lula eu não tenho medo, não. Basta segurar a carteira que pode falar o nome de Lula, que não tem muito problema, não. Só era isso que eu queria acrescentar na fala dele. Deputado Ronaldo, encerrou? Sim, senhor presidente, não posso responder algo tão absurdo desse, não é? Deselegante, que foge das boas práticas da política, não é? Eu não posso, se eu for responder, eu vou ter que parecer igual, e eu não quero parecer, nesse caso agora, com essa citação. Eu também não quero parecer igual, não. Vamos continuar assim que está melhor. Obrigado. Obrigado pelo esclarecimento, deputado Ronaldo. Deputado Mesaque. Desculpa, deputado delegado Leonan. Perdoe-me. Obrigado, presidente. Então, somente para seguir os companheiros, parabenizando os colegas de imprensa pelo dia, efetivamente deve se comemorar. Eu, como delegado de polícia, diariamente mantinha contato com a imprensa televisiva de Alagoas, a quem aqui faço questão de especificamente também parabenizar, bem como os demais veículos de imprensa. E com relação à discussão sobre o reajuste dos servidores estaduais do Estado de Alagoas, eu acredito que o governo do Estado deveria, sim, lutar e batalhar junto às categorias para que esse movimento unificado dos servidores públicos pudesse receber a contrapartida desejada, que é tão somente um alinhamento com a inflação. Mas eu entendo muito bem e vejo a realidade do Estado de Alagoas, que infelizmente vive crise, né? Crise na saúde, nós estamos falando aí de dívidas milionárias, falta de repasses da Secretaria de Saúde, que vem prejudicando diversos setores, tanto em Maceió quanto no interior do Estado de Alagoas, serviços de oncologia, serviços importantes, numa área que jamais deveria parar. Falamos em crise na segurança, em menos de 24 horas agora registramos mais de 5 homicídios e diversas crises em outros setores também. Somos, infelizmente, ainda o estado que menos gera emprego, estado onde mais as pessoas vivem abaixo da linha de pobreza. Então, entendo a justificativa do Estado de Alagoas, do governo do Estado de Alagoas, em dizer que realmente está difícil. Mas é triste quando tenta apontar culpados, quando na realidade deve-se olhar para dentro. As respostas, infelizmente, estão aqui. Era só isso, presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado delegado Leonan. Deputado doutor Vanderlei. Muito obrigado, senhor presidente. Eu, como todos os alagoanos, nós ficamos muito preocupados com o que acontece no nosso Estado, né? E as tarefas do Estado são gigantescas. Cuidar de educação, cuidar de saúde, cuidar da infraestrutura, assistência social, enfim, são enormes, né? Eu queria passar algumas informações, né, para a gente fazer um debate aqui sadio sobre essas questões que às vezes aparecem pontualmente. E a gente não conta o que a gente faz, né? O ano que passou foi um ano muito difícil para todos os estados, mas principalmente do Nordeste. Nós tivemos uma queda de receita de 3 bilhões de reais. A energia e o combustível, né, nos causou uma perda de receita de mais de 1,5 bilhão de reais. Depois veio a política, né, que todos os senhores acompanharam, né, que foi muito dura, né, nos bloqueou os recursos da BRK, nos bloqueou o empréstimo que já estava autorizado por essa casa para que o Estado cumprisse as suas obrigações, como sempre vem cumprindo nesses 8 anos, e agora no governo Paulo Dantas, né, de modo que teve que se fazer uma readequação, né? E isso agora vai voltar à normalidade. Em relação à saúde, que o deputado Bebeto cobra tanto aqui, hoje foram liberados aqui 29 milhões de reais para a rede filantrópica e privada, né? Isso é muito dinheiro, né? E é dinheiro que é como se toda essa penúria dos hospitais fosse atribuída só às obrigações do Estado. Isso é um dinheiro
de complementação, que o Estado complementa nesses valores dessas internações dos hospitais, para ajudar o atendimento à população, né? E nós temos um déficit que, do governo passado, o governo federal, desconectou-se da federação, né? E essas tabelas desses procedimentos não foram reajustadas. E a inflação em saúde, nesse período, foi enorme. Mas isso está sendo, aos poucos, está sendo readequado. Eu acredito que a partir de junho, agora o mês que entra, julho, nós vamos com a volta do ICMS desses tributos, que é o principal tributo dos estados, principalmente aqui do Nordeste. Não há outra forma. Isso só pode desaparecer quando acontecer a reforma tributária. Isso vai acontecer e nós vamos cumprir, né, todas as promessas que foram feitas em campanhas. Algumas obras têm que ser paradas agora. Como é que se diz? É prudente que você faça isso, mas os hospitais que estão em andamento, por exemplo, na área de saúde, e todas as obras que estão em execução serão cumpridas. Então, a gente precisa ter um pouco de paciência e nos aprofundar nesse debate. A deputada Fátima, que é a presidente da Comissão de Saúde, nós vamos fazer uma visita à Secretaria de Saúde, que é a nossa área, aqui na quarta-feira, a comissão lá, para a gente se inteirar um pouco mais disso e informar aqui aos nossos pares, para que a gente critique quando precisa ser criticado, mas a gente entenda melhor e seja mais justo com os gestores, senhor presidente. E eu acredito que nós vamos ter um grande governo com o governador Paulo Dantas, né, que a maioria de nós aqui apoiamos, né, com muita força, e continuamos a apoiar. Então, nós vamos ter um empréstimo que já foi autorizado por essa casa e essas obras todas vão ser executadas. Muito obrigado por me conceder esse momento aqui para a gente explicar um pouco. Então, são 29 milhões, Beto, depois eu vou passar aqui para você ver as entidades que receberam esses repasses. Mas essas entidades recebem dinheiro do governo federal, então, por cada procedimento, e os municípios podem ajudar também, entendeu? É saudável que possam, principalmente os grandes municípios, Maceió, Arapiraca, Palmeira dos Índios, que tem prefeitura muito forte. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, né, que nós estamos no rumo certo e que Alagoas é daqui para frente. Deputado Vanderlei, Vossa Excelência pode me conceder uma parte? Pois não. Senhor presidente, senhora deputada, senhor deputado, em especial o deputado Vanderlei, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Vossa Excelência é uma referência da medicina não só alagoana, mas brasileira. Vossa Excelência conhece como funciona o sistema na área de saúde, sabe das precariedades, sabe aonde é que o Estado realmente deve investir. Nós temos certeza que o Estado nunca investiu tanto em saúde pública como tem investido nos últimos anos. Não é uma coisa que é de hoje. A história da saúde pública no Brasil, ela é marcada justamente por problemas muito sérios, questão de pagamentos, auditorias. Você fazer uma auditoria hoje para fazer um pagamento é uma coisa muito complicada. Você tem que ter muito cuidado, porque depois que o Estado paga, o gestor passa a ser responsável por aquele pagamento. Muitas vezes, em auditoria, já foi encontrado situações até nome de pessoas que não existiam. A gente sabe disso no estado de Alagoas. Então, o histórico que acontece, em outros estados também aqui já aconteceu, é preciso se ter muito cuidado, e esse cuidado se tem. Nós temos necessidade de apoiar as instituições filantrópicas, é verdade, elas fazem um grande papel, elas são preponderantes para o combate na questão de saúde pública, mas temos que ter também o cuidado, porque são recursos públicos. E Vossa Excelência bem falou, são incentivos. O governo do Estado está pagando, além da tabela SUS, que é a obrigação do Estado pagar, também os incentivos. Não são obrigações. Claro que existe uma contratualização, claro que existe já
a cultura de se pagar essa questão. Os hospitais precisam, defendo que seja pago, mas não é tão simples como você botar um carro para consertar e depois pagar a fatura de um carro que foi consertado. Não é. Vossa Excelência sabe disso, já foi secretário de Saúde aqui do Estado, e eu parabenizo Vossa Excelência e peço às senhoras deputadas, aos senhores deputados, que às vezes se aprofundem um pouco na questão. Existem débitos históricos, mas eu sempre disse o seguinte: a saúde pública é uma conta eterna de pagamento, não é? Se paga, se está devendo, se paga de novo. Todo dia tem processo, todo dia tem processo sendo pago, todo dia tem processo sendo auditado, todo dia tem glosas que acontecem, todo dia tem pedido de internação, todo dia tem ações judiciais que atrapalham e muito o planejamento, a gente sabe disso. Não é fácil você enfrentar as ações judiciais, que a Justiça tem razão e a Defensoria Pública muitas vezes tem razão e socorrer a necessidade do requerente. Não é? Saúde é vida, a vida é o maior bem, vida em primeiro lugar, mas o governo do Estado tem investido e tem investido muito na construção de hospitais, na construção de UPAs, na manutenção de UPAs, em programas de tecnologia. A exemplo, eu não canso de me dizer, o AVC das Sinais, que é um programa excelente, referência, e estamos tentando, né, minimizar essa dívida eterna que é a saúde pública. O SUS, ele é importantíssimo. Agora, devemos lembrar que é um plano de saúde para 3 milhões de habitantes no estado de Alagoas. Não é fácil. Você manter um plano de saúde para 3 milhões de habitantes e um plano universal. Então, acho que estamos no caminho certo e existe falhas, tem que ser melhoradas, claro, tudo tem que ser aperfeiçoado. E parabenizo Vossa Excelência, doutor Vanderlei, e também parabenizo os novos deputados que tiveram, né, essa preocupação de cobrar o pagamento, sempre está aqui tocando nesse assunto que é ligado à saúde pública, e vamos tentar aprimorar cada vez mais. Parabéns, deputado. Obrigado. Obrigado, deputado doutor Vanderlei, sempre colocações equilibradas, trazendo luz ao debate. O deputado Cabo Bebeto pede novamente a palavra. Senhor presidente, de novo volta ao problema sempre ser de um terceiro, né? É o governo federal, são cobranças indevidas, até em nome de gente que não existe, é o município que pode ajudar. Eu estava olhando aqui a tabela que o doutor Vanderlei gentilmente me passou. Tem débito de janeiro de 2022. Sério que vai estar sempre botando para os outros. Janeiro, fevereiro, 2022, um bocado de débito. Eu falei ontem, a carta que os hospitais tornaram pública, a cobrança era de 130, receberam hoje 30 milhões. Alguma coisa para quem estava devendo 130, receber 30 já é alguma coisa. Realmente, para quem achava que estava perdido. O que a gente tem que entender aqui, e eu quero deixar claro para quem ainda não entendeu, eu não tenho problema nenhum com o governador Paulo Dantas. Pelo contrário, gosto demais do governador Paulo Dantas, tenho uma relação excelente com ele, mas eu estou discutindo aqui gestão pública. Eu não estou falando de Paulo Dantas, estou falando do governo de Alagoas, que foi uma oportunidade do governo Renan Filho, que a propaganda era: o que foi feito vai continuar, o que não acabou não vai parar, a gente vai terminar. Querem aprofundar, eu acho interessante uma visita à Secretaria de Saúde, tranquilo, lá não vai estar faltando nada, tenho certeza. Depois que sair de lá, escolha algum hospital para ir, vai no HGE, vai na UPA, vai no Jacitinho, vai, só tem um médico lá. Não é para aprofundar, vai lá em loco, é um dos nossos papéis também, além de sentar com os secretários e conversarem, vale a pena também visitar os hospitais, se colocar um pouquinho, estar perto do povo lá para ver como é que é o corredor do HGE, para ver como é só um médico lá que essa semana tiveram que fechar as portas da UPA do Jacintinho para não mostrar o atendimento que estava sendo feito apenas por um médico e tinha muita gente na frente. Então, eu acho que a gente tem que parar de culpar terceiros e culpar quem é responsável ou quem é irresponsável. Então, pelo menos foi pago 20% do débito que foi cobrado, foi publicado ontem, né? Foi externado ontem, de 130, pagaram 30, já é alguma coisa. De janeiro,
de 2022, tinha débito que foi quitado agora. Menos mal, mas as pessoas precisam receber, como eu já disse aqui por várias vezes, quem trabalha quer receber. E sobre a questão do funcionário público, que também foi falado aqui, não é reajuste, é reposição de perdas inflacionárias. Agora, foi uma reunião ontem e outra hoje. Eu já vi essa cena de reunião, em cima de reunião, e fica enrolando o funcionário público e não dá nenhuma reposição. Mas é assim mesmo, vamos continuar aqui cobrando, aprofundando as questões para ver se resolve. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cabo Bebeto. Continua facultada a palavra quem queira fazer uso. Não havendo mais quem se interesse em se pronunciar, convoco os senhores deputados para a próxima sessão ordinária de terça-feira, dia 6 de junho, e encerro a presente.